O governo age certo ao decidir cortar as emendas dos parlamentares, que por sua vez barraram essa medida provisória. Queria também saber a sua opinião sobre as exonerações que estão acontecendo de nomes que são aliados, que são filiados a esses partidos que não entregaram o que prometeram. PP, PSD, MDB e o que mais me surpreende, tem até gente do PL de Jair Bolsonaro ocupando cargos de relevância, ganhando salários volumosos, enquanto o partido no Legislativo tenta aí se contrapor a quase tudo que o governo petista apresenta. Muito bom dia. Bom dia, Ítalo. Bom dia à nossa audiência. Bom, começando pela primeira parte da questão que você levanta, claro que o governo ele precisa, precisa ponderar. Ele, bom, é uma situação, veja bem, Ítalo, foi uma derrota muito forte para o governo, e claro que o governo precisa fazer um corte. Agora, ele precisa, quando o governo diz assim, os cortes vão atingir, está sendo feito o cálculo, e os cortes vão atingir as emendas, é evidente que o governo não tinha como fazer um ajuste nas suas contas públicas, deixando de lado emendas orçamentárias que a gente tem que lembrar que chegam hoje a 50 bilhões. É um orçamento à parte que você tem hoje nas mãos dos congressistas. O que é preciso é que o governo faça isso com critério. Também ele não pode definir que vai cortar as emendas apenas de quem votou contra, né? Ele vai ter que cortar, porque essas emendas, quando a gente fala de emenda também, a gente muitas vezes debate, demoniza muito a questão, não é, Ítalo? E, na verdade, as emendas são dinheiros que não vão em tese, né, não vão para o bolso dos parlamentares. São dinheiros que os parlamentares direcionam para obras que se entendem importantes para as comunidades, inclusive as comunidades onde que eles defendem nos seus mandatos. Então, o governo vai precisar encontrar uma forma de fazer os cortes onde a consequência sobre a população seja a menor possível. Claro que você tem, nesse volume de 50 bilhões, boa parte de dinheiro que atende mais ao interesse do parlamentar do que a comunidade que ele diz defender. Isso é muito evidente. Então, só é preciso, vendo a primeira parte da questão, só é preciso que o governo tenha critério nesses cortes que vai fazer, atingindo as emendas parlamentares. E, de outra parte, claro que parlamentares que votaram contra, que não apoiaram a iniciativa que era importante para o governo. E vamos lembrar, Ítalo, que boa parte dessa decisão do Congresso tem a ver com o processo eleitoral. Quer dizer, que se essa votação, essa derrota que se impôs ao governo, é muito em função de uma matéria que o governo considera importante para o ano de 2026, que é um ano eleitoral. Então, foi uma decisão de boa parte dos parlamentares no sentido de dificultar a vida de um governo que eles querem derrotar no ano que vem. Então, por isso é que foi negada ao governo a aprovação, aliás, a prorrogação dessa MP, ou enfim, a prorrogação da medida que interessava ao governo e se impôs a derrota. Então, significa dizer que se foi uma ação política com esse sentido eleitoral, faz todo sentido que o governo agora diga, bom, então vamos definir agora quem está ao lado do governo e quem está contra, e quem não está contra nesse nível, porque se impôs essa derrota ao governo, repito, com sentido mais eleitoral do que político. Então, é, eu acho que o governo está fazendo isso até com certo atraso, porque isso naturalmente deveria ter sido feito mais a trabalho. Com que base é que o governo conta? Desde o começo, você sabe que o governo tinha uma base muito fluida, muito frágil e pequena, né? E algumas votações mostraram isso. Houve derrotas do governo que foram até mais acachapantes do que essa da MP, onde ele conseguiu menos votos até. Então, era evidente que o governo tinha que fazer esse tipo de ajuste. Está fazendo agora em função de um período eleitoral, mas tinha que fazer, inclusive por essas distorções como a que você apontou. Quer dizer, havia dentro do governo gente indicada por parlamentares do PL. Um dos demitidos, por exemplo, é braço direito, e aí do senador Ciro Nogueira, que é presidente nacional do PP, é hoje um dos maiores críticos do governo, fala mal do governo praticamente todo dia no microfone que se abre, e, no entanto, se descobre que um assessor direto dele, seu braço direito, integrava o governo como consultor da presidência de um grande banco
estatal. Então, essas coisas precisam de fato ser. Eu acho que só que o governo demorou muito a fazer e está fazendo como uma espécie de retaliação, que acaba ficando uma coisa meio ruim, mas faz parte do jogo político e eu acho que tinha que ser feito. Agora, como é que o governo vai repor isso? Porque ele está criando um problema para ele de futuro, porque ele passa a ter, articulando aí de maneira muito aberta contra ele, figuras como o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, que a gente sabe que tem grande influência ainda sobre boa parte dos votos dentro do Congresso Nacional. É isso. Pelo menos alguns cargos ali de Arthur Lira estão mantidos, mas os outros aí, temos então essa retaliação do governo diante aí dessas distorções de fato, mas não tem como negar que o governo Lula foi feito de trouxa